Isaías capítulo 6, faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 8. Eu peço que você esteja acompanhando com atenção a leitura da palavra de Deus e permaneça com a sua Bíblia aberta durante toda a exposição do texto, que a gente vai precisar voltar para olhar aí os versículos. Você que está conectado conosco através da nossa live, abra a sua Bíblia também e participe desse momento da exposição da palavra de Deus. Meus irmãos, hoje nós daremos continuidade à nossa série de mensagens, cujo título é Deus não é só amor. É uma série de mensagens dura, porém necessária. Quando nós ouvimos um discurso doce aos ouvidos, dizendo que Deus é amor e porque Deus é amor, todos podem viver de qualquer maneira, enfim, é um discurso doce, mas falso. A verdade é que Deus é amor, todavia Ele também é justo, conforme vimos aqui no domingo passado, e hoje nós veremos um outro atributo de Deus, uma outra característica de Deus. Deus é santo. Esse é o tema da mensagem nessa noite. Deus é santo. Ele é amor, sim, com toda certeza, mas o nosso Deus, Ele também é santo. Acompanhe aí a leitura da palavra de Deus, Isaías 6, versículo 1 até o versículo 8. Diz assim o texto sagrado: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós estamos aqui diante da Tua palavra e nós nos prostramos diante do Senhor para suplicar, Pai, que o Senhor de fato e de verdade fale ao nosso coração. Que o Senhor, pelo poder do Teu Espírito, ilumine a nossa mente, Pai, e nos dê o entendimento daquilo que o Senhor deseja comunicar com cada um de nós, e que o Senhor transforme a nossa vida para a glória e a exaltação do Teu nome. É nesse nome poderoso, o nome de Cristo, que nós oramos. Amém e amém. Querido irmão, essa conhecida passagem que nós acabamos de ler, fala sobre uma experiência extraordinária que o profeta Isaías teve. Ele disse: os meus olhos viram o Rei. E fica evidente aqui para nós, meus irmãos, que Isaías queria deixar claro para os seus leitores quando foi que isso aconteceu. Quando foi que ele teve essa experiência? Porque ele fez questão de dizer que foi no ano da morte
do rei Uzias. Os estudiosos tentam entender por que Isaías fez questão de dar essa informação, e dentre as várias respostas que nós encontramos, uma resposta que eu entendo que é a mais plausível é a seguinte: o rei Uzias, ele foi um bom rei em Judá. Desde Salomão, que Judá não conhecia um rei como o rei Uzias. O rei Uzias foi um excelente administrador, o rei Uzias foi um grande líder militar. Através da liderança do rei Uzias ali naquela nação, a nação cresceu em vários aspectos, em várias esferas, e além disso, ele havia sido um rei íntegro. E para quem conhece a história, sabe que ele não foi perfeito. A gente sabe que a sua carreira, num determinado momento, foi manchada pelo pecado do orgulho. Todavia, de uma forma geral, o rei Uzias, na maior parte do seu governo, foi considerado um grande rei, um rei amado pelo povo. Podemos dizer que ele foi um dos melhores reis que governou sobre Judá. E querido irmão, quando um rei desse porte morre, é natural que o sentimento no coração da população, no coração da nação, vai ser o seguinte: e agora? O nosso grande líder morreu, o que vai ser de nós sem o nosso rei? Portanto, amado, Isaías, ele queria mostrar para o povo, naquele momento de crise para a nação, que não havia o que temer, porque o Rei dos Reis, ele continuava assentado em um alto e sublime trono. O Senhor Jesus continuava governando não só aquela nação, mas todo o universo. É isso que Isaías está dizendo: no ano da morte do rei Uzias, os meus olhos viram o rei. É como se ele dissesse para o povo: os meus olhos não viram o rei Uzias, mas viram o rei sobre todos os reis, e nesse rei nós podemos confiar, nós podemos depositar toda a esperança do nosso coração. Esse rei, ele é soberano, ele é majestoso, ele é o Todo-Poderoso, ele é amor, ele é justo e ele é santo. Aliás, mais do que santo, o texto diz que ele é santo, santo, santo. E essa é a primeira pergunta que nós vamos fazer para esse texto, para a nossa meditação nessa noite. O que isso significa? O que é a santidade de Deus? O que significa a santidade de Deus? Para responder essa pergunta, convido você a olhar mais uma vez para os 3 primeiros versículos dessa passagem. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Querido irmão, Santo, 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 essa repetição de uma única palavra é um recurso literário encontrado na literatura hebraica, especialmente na poesia hebraica, e esse recurso é usado para dar ênfase ao que se pretende dizer. Portanto, a ideia aqui é enfatizar que Deus é santo. É dizer o seguinte: Deus não é meramente santo, não basta dizer que Ele é santo, porque Ele é muito santo, Ele é santíssimo, Ele é santo, 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 Ele é santo 3 vezes. A ideia é trazer ênfase para essa característica de Deus. Agora veja, irmão, há algo interessante aqui, porque apenas uma vez na Escritura Sagrada, um atributo de Deus, uma característica de Deus é elevada ao 3º grau.
Somente uma característica de Deus é repetida na Bíblia, sim, por 3 vezes seguidas. A Bíblia não usa esse recurso literário para dizer que Deus é amor, amor, amor. Não usa esse recurso para dizer que Deus é justo, 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 ou para fazer referência a qualquer outro atributo de Deus, mas com relação à santidade de Deus, o texto diz que Ele é santo, santo, santo. Meu amado irmão, significa dizer que o Deus de Israel é o único a quem esse título pode ser conferido com justiça. Somente o Deus de Israel pode ser chamado assim. E o final do versículo 3 confirma isso, quando Isaías diz: toda a terra está cheia da sua glória. Meu amado irmão, essa afirmação aqui indica que a presença de Deus, a presença da glória de Deus, não se restringe a um templo, não se restringe a um determinado espaço, mas não existe nenhum centímetro quadrado sequer em todo o universo, onde a glória e a presença de Deus não se manifeste. E aqui, meu amado irmão, a gente começa a ter um problema. Porque um Deus que é santo, um Deus que é profundamente ético, Ele não pode conviver lado a lado com o pecado. Portanto, onde a glória de Deus se manifesta, necessariamente também se manifesta o juízo de Deus contra o pecado. Veja, nós podemos olhar para a santidade de Deus em 2 aspectos. O primeiro é que Deus é santo no sentido de que Ele está acima de toda a criação. A palavra santo pode ser traduzida como separado, ou seja, Ele está separado, Ele é transcendente, Ele é incomparável, somente Ele é Deus. Não há nada que foi criado em todo o universo que pode ser comparado com Deus. Ele está acima de tudo, Ele é transcendente. Esse é um sentido da ideia da santidade de Deus. E um segundo aspecto aqui, meu amado irmão, é que Ele também está separado de toda a corrupção moral da criação. Ele está separado de tudo que é profano, de tudo que é pecaminoso. Então dizer que Deus é santo significa dizer, em primeiro lugar, que Ele está acima de tudo e de todos, Ele é transcendente, Ele é incomparável, e também significa dizer que Ele é perfeitamente puro, Ele é perfeito, não há manchas no ser de Deus. Portanto, meu amado irmão, o Deus que a Bíblia revela é um Deus que não pode pecar, é um Deus que não pode ter prazer no pecado, é um Deus que não aceita o pecado, e é um Deus que não pode ter absolutamente nenhuma comunhão com o pecado. É por isso que a Bíblia diz, lá em Hebreus, que Deus é fogo consumidor. Veja, essa é outra característica de Deus. Deus é amor, sim, é justo, sim, é santo, sim, mas a Bíblia diz que Deus também é fogo consumidor, exatamente porque Ele é santo, justo, puro, e em sua santidade Ele não tolera o pecado. Significa aquilo que eu acabei de dizer, onde a presença santa de Deus se manifesta, necessariamente vai se manifestar também o juízo de Deus contra o pecado, porque é impossível Deus e o pecado lado a lado, é impossível. Uma ilustração interessante aqui para a gente entender é a seguinte: imagina você fazendo um churrasco na sua casa no domingo à tarde, e aí você deixa entornar um molho na sua camisa, um molho vermelho, e a sua camisa é branca. O que vai acontecer? O óbvio, a sua camisa vai ficar manchada, o molho vai manchar a sua camisa. Mas se esse mesmo molho cair dentro da churrasqueira, o que vai acontecer? O molho não vai manchar as brasas, muito pelo contrário, a brasa vai consumir aquele molho, o fogo vai consumir aquele molho.
Da mesma maneira, quando o pecado chega na presença de Deus, o pecado não deixa Deus manchado, pelo contrário, o pecado ele é consumido pela santidade daquele cuja a Bíblia diz que é fogo consumidor. Daí a importância da gente meditar também, não somente em uma característica, não somente em um atributo de Deus, mas em todos os atributos de Deus. E amado irmão, só para a gente se lembrar aqui de algumas passagens do Antigo Testamento. Eu e você sabemos que no Antigo Testamento a Arca da Aliança representava essa presença de Deus. A presença de Deus estava ali na Arca da Aliança, a presença gloriosa e santa de Deus. E nós sabemos que todos os homens que tinham algum tipo de contato com a Arca, ou seja, com a presença de Deus, de forma indigna, eles eram mortos, e muitos que não eram mortos, eram feridos com tumores. Eu quero lembrar aqui de uma passagem em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 19 e 20, essa passagem nos informa um momento, uma ocasião que a Arca da Aliança estava na cidade de Bet-Semes, e naquela ocasião, o texto diz que 70 homens morreram, porque eles olharam dentro da Arca da Aliança. Eles olharam dentro da Arca da Aliança e morreram 70 homens. E o texto vai dizer, queridos irmãos, que o povo começou a chorar, o povo lamentou a morte daqueles homens, e eles começaram a perguntar o seguinte: quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus santo? Eles chorando, eles questionavam, qual é o homem que pode estar na presença desse Deus, cuja Bíblia diz que é santo? E a resposta é muito óbvia: nenhum. Em outro episódio, certamente esse é mais conhecido, quando a Arca da Aliança estava sendo transportada, a arca ia cair no chão, um homem chamado Uzá tocou na arca, para impedir que ela caísse no chão, mas ela não podia tocar, ele não podia tocar, e ele teve contato com a presença de Deus, ele morreu imediatamente. Davi ficou indignado. Enfim, meus amados irmãos, tamanho a seriedade da santidade de Deus, e aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Foi exatamente por isso, queridos irmãos, que Isaías ficou desse jeito, da santidade de Deus, quando ele viu o trono de Deus, quando ele viu os serafins cantando santo, 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 é o Senhor dos exércitos. O texto diz que Isaías disse: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou o homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Você consegue entender agora por que Isaías ficou tão desesperado assim, diante da santidade de Deus? Ele disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Você sabe o que significa isso, meu amado irmão? Eu sou um homem de lábios impuros. Basta a gente se lembrar de quando Jesus ensinou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Porque, meu amado irmão, todo ser humano tem um defeito de fabricação, que já vem de fábrica, que é o pecado. É por isso que os nossos lábios são impuros, porque o nosso coração é impuro, e é do coração que procede os maus desígnios. Portanto, Isaías está dizendo o seguinte: ai de mim, eu estou perdido. Por quê? Porque eu sou pecador. Quando ele diz eu sou um homem de lábios impuros, ele está dizendo que ele tem esse problema do pecado, o coração dele está manchado pelo pecado. E é interessante que ele diz o seguinte: eu sou pecador, mas esse não é um problema somente meu, eu habito no meio de um povo que é pecador também, é um problema da nação, e eu e você sabemos que esse problema, o pecado, é um problema de toda a humanidade. Somos homens impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Todos nós transgredimos as leis de Deus. E se você notar o versículo 4, ele diz que as portas do templo tremeram. Mas o versículo 5, que nós acabamos de ler, deixa claro para nós que quem mais tremeu não foi o templo.
Quem mais tremeu diante da santidade e a glória de Deus foi o próprio profeta Isaías. Ele disse: ai de mim. Agora, deixa eu te explicar a importância dessa expressão que o profeta usou aqui, ai de mim. Essa expressão ai, ela era usada pelos profetas quando eles pronunciavam os oráculos de Deus. O que é um oráculo de Deus? São os pronunciamentos de Deus, e os pronunciamentos de Deus poderiam ser boas notícias ou más notícias. Quando o profeta falava, quando Deus falava através do profeta. E quando a notícia era boa, o profeta começava com a palavra bem-aventurado, e aí dava a notícia boa. Jesus usou essa expressão que era usada pelos profetas, e quem ouviu Jesus dizer entendeu, que era a ideia de que Deus estava falando. Então, quando a notícia era boa, o profeta usava a palavra bem-aventurado. Quando a notícia era ruim, a palavra era ai. Ai dos que fazem isso. Então, esse ai, na boca do profeta, era o anúncio de alguma condenação. E querido irmão, o próprio Isaías, aí no capítulo anterior, se você virar a sua página, você pode olhar aí no capítulo 5, versículo 18, versículo 20, versículo 21, Isaías está aí pronunciando uma série de ais contra os perversos. Isaías fala aí, por exemplo, ai dos que puxam para si a iniquidade, ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, ai dos que são sábios de acordo com o seu próprio entendimento. Todavia, quando Isaías viu o Deus vivo e santo, ele clamou diferente, ele disse, ai de mim, ou seja, ele pronunciou o julgamento de Deus sobre si mesmo. Ele disse, ai de mim, eu estou perdido. É como se ele dissesse, não há esperança para mim. Eu sou pecador e os meus olhos tiveram contato com a glória e com a santidade de Deus. Isaías chegou nessa conclusão, não há nenhuma esperança para mim. Perceba, meu amado irmão, enquanto ele podia se comparar com outros mortais, ele era capaz de manter uma opinião elevada para o seu próprio caráter, mas no instante que ele se mediu segundo o padrão de Deus, nesse momento ele foi aniquilado moralmente e espiritualmente, porque ele percebeu que diante do padrão de Deus, ele não é nada. Ele está muito aquém daquilo que ele deveria ser. Então perceba, quando nós enxergamos, quando nós percebemos a grandeza de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus, nós conseguimos perceber também a nossa pecaminosidade. Nós conseguimos perceber também o quão pecadores nós somos. Meu amado, quando nós entendemos isso aqui, quando nós entendemos o que é a santidade de Deus, uma outra pergunta se levanta. Quando nós entendemos a seriedade desse assunto, uma outra pergunta se levanta. Como pecadores podem se aproximar de um Deus santo? Se a situação é essa, então peraí, como que nós podemos nos aproximar de Deus? E para responder essa pergunta, eu quero te convidar a voltar os seus olhos para o versículo 6 e o versículo 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Meu amado, presta atenção aqui, porque nós estamos diante de uma verdade sublime. Querido irmão, nós estamos aqui diante de uma verdade espetacular, diante de uma verdade maravilhosa. A verdade que o Deus que é santo também é um Deus de graça, de misericórdia e de amor.
Porque nesse momento aqui, Deus tomou medidas imediatas para limpar, para restaurar a alma de Isaías, para retirar dele a sua iniquidade, para perdoar o seu pecado, de maneira que ele pôde ter acesso a esse Deus que é santo e glorioso, e não foi consumido pelo fogo consumidor. Deus providenciou um jeito. E como eu disse anteriormente, a evidência do texto é que Isaías, quando viu a glória de Deus, ele perdeu as esperanças. Ele falou: ai de mim, eu estou perdido, não há esperança para mim, eu vou ser consumido. Todavia, nesse momento que ele reconheceu a sua miséria, surgiu um serafim, um ser angelical com uma brasa purificadora, e ele queima os lábios impuros de Isaías, purifica os seus lábios e o limpa de todo mal. E aqui, meus amados irmãos, salta aos nossos olhos outra verdade sublime, outra verdade preciosa. Deus, Ele não se revela para nós para nos destruir. Esse Deus santo, poderoso, justo, majestoso, Ele não se revela para nós para nos destruir, mas Ele se revela para nós para nos redimir, Ele se revela para nós para nos salvar, Ele se revela para nós para abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar o nosso pecado, Ele se revela para nós para nos perdoar e tirar de nós toda a nossa culpa, para que haja esperança para mim e para você, de vida hoje e por toda a eternidade. É para isso que Deus se revela para nós, porque, meu amado irmão, esse Deus que é santo, também é rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele providenciou uma saída para nós. Deus enviou o Senhor Jesus, que morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos viver. E o corpo de Cristo foi moído ali na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar, e o sangue de Cristo derramado ali na cruz do Calvário, ele é suficiente para nos purificar e nos limpar de todo o mal, de maneira, meu amado irmão, que por intermédio de Cristo Jesus, pecadores podem se aproximar de um Deus que é santo. É assim que um Deus santo chama pecadores como eu e você, para termos comunhão com Ele, intimidade com Ele. E Ele continua sendo um Deus santo, porque Ele tira de nós a nossa iniquidade, Ele tira de nós a nossa culpa, Ele perdoa os nossos pecados, seja o que for, não importa o que você tenha feito, não importa o quão atolado no lamaçal do pecado você esteja, o Senhor dos exércitos, Ele providenciou um jeito de te perdoar e tirar toda a sua culpa. Uma maneira de você ter a certeza absoluta e plena de que nada mais pode nos separar do amor de Deus, a certeza absoluta e plena de que quando a morte chegar, nós fecharemos os olhos aqui e abriremos na glória, diante do Rei da glória, o Senhor dos senhores, e viveremos e reinaremos com Cristo Jesus pelos séculos dos séculos. Não havia esperança para nós, mas esse Deus que é santo também nos ama com amor incondicional e providenciou os meios para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Agora perceba uma coisa, meu amado irmão, aqui não se trata de uma graça barata, isso é muito importante que a gente entenda, não é uma graça barata. O que significa uma graça barata? Significa aquele discurso falso, de que todo mundo vai ser salvo, que está tudo certo, você pode viver do jeito que você quiser, Deus é amor, Ele não liga, Ele não se importa. Não se trata de uma graça barata. O texto deixa claro para nós que Isaías, ele reconheceu os seus pecados. Isaías, ele estava desesperado quando ele viu a santidade de Deus. Isaías estava arrependido, ele estava enlutado pelo seu pecado, ele estava tomado de tristeza moral. Portanto, meu amado irmão, entenda que o evangelho do Senhor Jesus, ele exige arrependimento e mudança de vida. Não existe perdão sem que haja arrependimento. De maneira que só tem um jeito de escaparmos da ira de Deus. Qual é esse jeito? Reconhecer que nós somos pecadores. Reconhecer diante de Deus, falar assim: ai de mim,
eu sou um pecador, reconhecer que nós dependemos de Cristo, reconhecer que somente por meio de Cristo nós teremos acesso à graça e à misericórdia. Meu amado irmão, deixa eu dizer algo para você: se um homem não se dobrar diante do Rei da Glória e reconhecer a sua miséria, e reconhecer que é um pecador, e reconhecer que depende de Deus, se um homem não fizer isso, ele não pode ser reconciliado com Deus, ele continua inimigo de Deus e passivo da ira de Deus. Mas louvado seja Deus, porque por meio de Cristo Jesus, nós podemos nos achegar com confiança diante do trono da graça, na certeza de que nós encontraremos graça e acharemos misericórdia. Louvado seja o Senhor, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, e nada pode nos separar do amor de Deus, que é meu, é seu, por intermédio do sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário. Perceba, a verdade é dura, mas o Evangelho significa boa notícia. Diante da verdade dura, a boa notícia é que o Senhor Jesus, Ele providenciou um caminho para a salvação. E em Cristo Jesus, portanto, não há mais o que temer. E aqui, meus irmãos, nós podemos fazer uma terceira pergunta para o texto. E nessa terceira pergunta nós concluímos. Depois de entender isso tudo, o que é a santidade de Deus, depois de entender como pecadores podem se aproximar de Deus, é importante que a gente entenda agora como pecadores redimidos devem viver diante de um Deus santo. Uma vez que nós entendemos isso, uma vez que, como Isaías, nós reconhecemos os nossos pecados, fomos purificados, como agora nós podemos viver, nós devemos viver diante desse Deus que é santo? Volte seus olhos para o versículo 8. O texto diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Perceba que algo interessante, meus irmãos, nessa experiência de Isaías, a visão aqui de Isaías agora tomou uma nova dimensão. Porque veja, até esse momento aqui, o que aconteceu? Ele havia visto a glória de Deus, ele ouviu a canção dos serafins que cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e ele sentiu a brasa viva queimando os seus lábios. Mas agora no versículo 8, pela primeira vez, ele ouve a voz de Deus. Ele ouve a voz de Deus. É como se Isaías não tivesse pronto para ouvir a voz de Deus até esse momento aqui. E diz a Bíblia, meu amado irmão, que a voz de Deus é como voz de muitas águas. E o profeta Isaías, depois de ter sido purificado, depois de ter sido perdoado, ele teve o privilégio de ouvir essa voz. Portanto, querido, entenda que depois do arrependimento, depois do perdão, depois da regeneração, é que nós nos tornamos aptos a ouvir a voz de Deus, é que nós nos tornamos aptos para participarmos da obra de Deus. Observe que há um padrão aqui, querido irmão, e esse padrão ele se repete durante a história do povo de Deus, e o padrão é o seguinte: Deus ele se revela, as pessoas tremem em terror diante da santidade e a glória de Deus, e aí Deus perdoa e cura, e por fim Deus envia a pessoa para a obra, para o serviço. Se você ler testemunhos de conversões dos homens de Deus, se você perguntar às pessoas como foi sua conversão, se você se lembrar da sua própria conversão, você vai conseguir identificar esse padrão. Eu já contei aqui como que foi a minha conversão. Eu nasci num lar cristão, cresci na igreja, aprendendo todas as coisas, mas na minha adolescência tive um tempo fora da igreja, até que um dia
eu estava em casa, na sala, e eu fui tomado por convicção de pecado. Naquele momento, os meus olhos espirituais foram abertos, e naquele momento eu fiquei desesperado, assim como Isaías, dizendo: ai de mim, eu reconheci os meus pecados. Mas em seguida confessei os meus pecados, experimentei o perdão de Deus, e aí Deus começa a falar conosco, a gente começa a meditar na palavra de Deus, e o Senhor vai nos conduzindo para uma vida nova. Então veja, o padrão revelado aqui é esse. Deus se revela para nós de uma forma gloriosa, Ele nos convence do pecado, nós nos rendemos a Ele, Ele nos salva, Ele nos sela com o Teu Santo Espírito, e Ele nos convoca para uma grande obra, e Ele nos torna participantes da sua obra, daquilo que Ele tem feito. Então, quando Deus perguntou: a quem enviarei? A resposta de Isaías foi imediatamente: eis-me aqui, envia-me a mim. É como se Ele dissesse: não precisa mais procurar, eu estou aqui, e eu estou à disposição para ir. E você pode me perguntar: ir para onde? E eu te respondo: ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Meu amado irmão, Deus Ele não chama todo mundo para ser pastor. Deus Ele não chama todos os crentes para serem missionários em lugares longínquos, não. Existem sim chamados específicos, mas nós não vamos falar, não é o objetivo a gente falar sobre eles aqui. Mas uma coisa é certa, meu amado irmão: Deus chama todo mundo para viver em santidade. Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Deus chama todo mundo para viver uma vida separada, uma vida nova. Perceba, as coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se fez novo. Portanto, todos os crentes são chamados para viver uma vida em santidade, para a glória de Deus. Aliás, esse é o propósito da existência. Entenda isso. O propósito da existência é glorificar a Deus e se alegrar em Deus todos os dias da nossa vida. Ele nos chamou para isso. E nós glorificamos a Deus vivendo uma vida santa diante de Deus. Agora deixa eu dizer algo para você, meu amado irmão. Viver em santidade não significa ser perfeito. Viver em santidade, se fosse isso, ser perfeito, não cometer erros, nós estaríamos perdidos. Todos nós somos falhos. Então, você precisa sair daqui com esse entendimento. Viver em santidade não significa ser perfeito, mas significa que essa perfeição vai ser o nosso objetivo todos os dias. Significa que nós não vamos nos conformar com o pecado, significa que, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos lutar contra o pecado todos os dias, a fim de nos parecermos mais com o Senhor Jesus, o nosso Redentor. E quando a gente errar, quando a gente cair, o que a gente vai fazer? A gente vai se levantar imediatamente, sacudir a poeira, pedir perdão pelos nossos pecados e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu quero finalizar, meu amado, lembrando da primeira petição da oração do Pai Nosso. Eu e você conhecemos a oração que o Senhor nos ensinou. E a primeira oração do Pai Nosso, eu finalizo com essa lembrança aqui, porque é uma oração que nós precisamos fazer constantemente. A primeira petição é: santificado seja o teu nome. Você sabe o que isso significa, meu irmão? Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, não é para pedir a Deus para que Ele seja mais santo, não, porque Ele já é santo. Ele é santo, santo, santo. Ele é exaltado acima de tudo e de todos. Mas a oração, santificado seja o teu nome, é no sentido de que nós pedimos a Deus que aconteça na terra o mesmo que acontece no céu.
Isaías teve ali a visão do trono de Deus e viu que no céu o nome de Deus é honrado, é exaltado, é glorificado em todo tempo pelos seres angelicais. É na terra, meus amados irmãos, que muitos não glorificam a Deus, que muitos não entendem, vivem de uma maneira como se o nome de Deus não fosse santo. Portanto, orar assim: santificado seja o teu nome, é orar para que o nome de Deus seja tratado como santo por aqueles que o mencionam aqui na terra, assim como acontece no céu. Orar dessa maneira é expressar o nosso desejo de ver o nome e o caráter de Deus recebendo a honra que merece aqui na terra. Portanto, meu irmão, quando nós oramos: santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo o seguinte: Deus, teu nome é santo, é exaltado, é santo, 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 mas que o teu nome seja santificado aqui na terra, e principalmente através da minha vida. Quando nós oramos: santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo: Deus, que o teu nome seja conhecido, honrado, temido, adorado, exaltado através da nossa vida. E alguém pode perguntar: como que o nome de Deus vai ser santificado através de nós? Como que o nome de Deus vai ser adorado, temido, honrado através de nós? Querido irmão, vai ser através da nossa conduta, vai ser através do nosso viver, vai ser através do nosso testemunho, vai ser através de uma vida em santidade. E como que você santifica o nome de Deus? Por exemplo, no seu trabalho. Você vai santificar o nome de Deus no seu trabalho sendo honesto, refletindo ali a face de Cristo, dando um bom testemunho naquele lugar. Como que você santifica o nome de Deus na faculdade, no colégio, no lugar onde você estuda? É só você ser sal e ser luz naquele lugar, testemunhar acerca de Cristo Jesus e do Evangelho. Querido irmão, como que o nome de Deus é santificado na família? É quando, por exemplo, o marido, através da sua conduta com a esposa, através da sua conduta com seus filhos, ele reflete a santidade de Deus, ele reflete o amor de Deus, a justiça de Deus. Portanto, quando nós oramos: santificado seja o teu nome, nós estamos orando pedindo: Deus, me ajude a viver para a tua glória. Santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo para Deus o seguinte: Deus, eu entendi que eu fui perdoado, eu entendi que o Senhor me salvou, eu entendi que eu não merecia, mas o Senhor me resgatou do império das trevas e me chamou para viver uma vida que glorifique o teu nome. Eu estou te pedindo agora, Senhor, me ajude a viver essa vida santa, para que o teu nome seja glorificado em mim e através de mim. Quando nós oramos dessa maneira, nós estamos pedindo a Deus: me ajude para que o meu testemunho no meu trabalho possa glorificar o teu santo nome. Me ajude para que o meu testemunho na sociedade faça com que as pessoas percebam que o teu nome é santo, reto, justo e glorioso. É nesse sentido que nós devemos orar. Porque o cristão, meu amado irmão, a primeira coisa que ele deve almejar é a glória de Deus. Foi com esse propósito que Ele nos salvou, que Ele nos chamou. E eu concluo te fazendo uma pergunta: o nome de Deus tem sido santificado através da sua vida? E eu gostaria que você respondesse essa pergunta, não em voz audível, mas diante de tudo que nós falamos, responda essa pergunta. Você tem cumprido o propósito para o qual você foi criado? O nome de Deus é santificado através da sua vida? Porque se nós entendemos tudo isso que foi falado aqui, nós devemos orar e agir para que o nome de Deus seja santificado, temido, conhecido, adorado, obedecido, exaltado, reverenciado através de nós, através do nosso viver.
Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu não sei qual foi a resposta que você deu para essa pergunta. O nome de Deus tem sido santificado através da sua vida. Seja qual for a resposta, o fato é que esse Deus que é santo, justo, mas que também nos ama com o amor de Pai, Ele se faz presente aqui nesse momento. E Ele pode tanto fazer com que aqueles que já conhecem a Deus, mas que não têm vivido uma vida para a glória de Deus, Ele é poderoso para transformar qualquer realidade que nos cerca, para aquecer a chama no nosso coração. E Deus também é poderoso para purificar aqueles que ainda não tiveram esse encontro salvador com o Senhor Jesus. Ele é poderoso para nos chamar e nos dar a oportunidade de recomeçar. Então, enquanto nós cantamos aqui, eu quero te dar um tempo para você orar.